Pronto. A gente vai falar agora, na verdade, a gente vai revisitar e entender como algumas ferramentas, aquelas ferramentas que a gente estudou já em alguns módulos da mediação, podem nos auxiliar para trabalhar as questões de equilíbrio de poder dentro do procedimento de mediação. Porque é muito importante, mas é muito importante mesmo, que as pessoas que estão ali sentadas à nossa frente, elas estejam equilibradas. Como assim equilibradas? Que elas consigam dialogar de forma igual, que elas se sintam confortáveis para falar naquele espaço de igual forma, tá? E aí a gente tem que ir aplicando algumas ferramentas que vai auxiliar a gente nesse processo, para conter os ânimos, para permitir que todos os dois estejam no mesmo nível, para que a imparcialidade não seja rompida. Então, nós, enquanto mediadoras e mediadores, precisamos estar atentos a esses tipos de ferramentas que a gente vai estar apresentando aqui agora, tá? Rejane, Oi? meninos, é interessante a gente também lembrar uma coisa que é importante. A gente falou lá atrás que era muito bom que vocês conhecessem um pouco da leitura corporal. E a leitura corporal, ou seja, observar essa linguagem corporal nesse momento daí. Então, assim, é muito importante que vocês prestem atenção na linguagem corporal. A linguagem corporal que vocês vão observar nas partes, muitas vezes dizem mais do que a forma com que elas estão falando. Então, é bem importante que vocês, a todo tempo, prestem atenção na linguagem corporal das partes, porque muitas vezes o que as pessoas dizem é diferente de como elas, na verdade, gesticulam, como elas se apresentam, porque, por exemplo, sentimentos e emoções fazem que as pessoas suem, gaguejem, tremam. Então, assim, é muito importante que a gente perceba esses sinais para a gente poder, daí, ter a certeza de que as partes estão desempoderadas, certo? Perfeito, Ana. Esse ponto aí ele é crucial, né? Que é todo um conjunto, né, de fatores que precisam ser observados para poder saber qual a melhor ferramenta a ser aplicada. A primeira que a gente vai falar aqui agora, vocês, é a da mediação. É o início de tudo. É quando a gente começa ali o procedimento. Então, essa pré-mediação, essas ferramentas que a gente vai utilizar ali, que a gente primeiro tem que estabelecer o rapport, que é essa sintonia entre o mediador, a mediadora e as partes, é o primeiro ponto, sabe? E eu ainda digo mais, isso deve acontecer desde o início, lá quando a gente vai acolher, a gente vai chamar as partes para o procedimento. Porque você já tem que começar a trabalhar a estabilização das emoções, a questão da redução da conflituosidade, avaliar o trabalho e o risco de revitimização e empoderamento das partes. Inclusive, isso aqui deve ser observado também na triagem, tá? Na triagem, já quando a gente trabalha com mediação, a gente tem que pensar no todo, não apenas quando chegar, mas quem recepciona aquelas partes. Quem faz a escuta também precisa já ir trabalhando isso, certo? A pré-mediação, que é uma etapa, né, prévia à mediação, que em alguns espaços tem, em outros espaços não, que depende muito da forma que os espaços, ou público ou privados, montam a sua câmara. Na pré-mediação, eu vou ter o primeiro contato com aquelas pessoas, seja com um e com outro, sem que eles se encontrem. É possível, inclusive, fazer pré-mediação no mesmo dia em que você vai fazer mediação, tá? Qual é o cuidado que eu peço para vocês, enquanto mediadores, que eu já vi acontecendo, e eu também já vi resultados, não sei se, né, qual é o pensamento de Ana com relação a isso, mas eu acho perigoso. Eu fui fazer uma mediação em um determinado local, e a mediadora, que estava antes de mim, convidou o advogado das partes para conversar sozinha. E aí, as partes, eu estava aguardando, ficaram super inquietas. Por que será que a mediadora... Qual era a ideia dela? Era tentar convencer os advogados de que a mediação era um bom procedimento. Só que aquilo ali causou um desconforto para as pessoas que estavam ali. Porque como é que eu chamo os advogados e advogadas para conversarem, certo? Separado. E as partes ficam sem entender nada. E lá dentro, eu falo para elas que elas são as protagonistas. Que a gente deve, sim, se tiver a oportunidade... Oi?
Eu entendo, Rei, que se a gente tiver a oportunidade de conversar com os advogados, que nós conversemos. Mas a gente tem que ter muito cuidado com isso. Se for conversar com o advogado, tem que prestar atenção. Tem que conversar com os dois juntos. Tem que observar se as partes estão à vontade, né? Se, na verdade, isso não vai gerar nenhuma indisposição, né? Todas essas questões a gente tem que observar. Por exemplo, no observatório, quando tem advogado, geralmente, a gente diz assim, olha, doutora, a senhora gostaria de esperar aqui, tem um espacinho para vocês podem precisar fazer alguma coisa, e é geralmente o que a gente faz. Isso despista um pouquinho as partes. Porque aí, nessa saidinha dele, geralmente a gente pode aproveitar para conversar com ele. Mas se você faz isso na frente das partes, ou você pode até, de uma certa forma, a depender de como seja feito, até fazer na frente das partes, mas assim, conversar com as partes, olha fulano e beltrana, né? Que bom que vocês estão aqui, acolher as partes antes, e dizer assim, olha, antes da gente começar, eu quero dar uma palavrinha antes com o advogado de vocês, com os dois, será que vocês se incomodariam? Vocês se sentiriam à vontade se a gente puder conversar um pouquinho antes? Mas você tem que conversar com as partes. O que acontece geralmente, eu já vi isso acontecendo também, Rejane, é você pegar, chamar os advogados, não dar uma satisfação para as partes, não acolher as partes antes. Sim. E realmente isso causa um grande desconforto. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a forma com que a gente faz. E o acolhimento ele vai ser importante, né? E assim, quando a gente tem a pré-mediação, a gente tem que lembrar que a defensoria não tem a prática da pré-mediação. A pré-mediação é uma ferramenta importante, mas que não só a defensoria, mas todos os espaços que trabalham com pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, geralmente, quando fazem pré-mediação, fazem em situações muito específicas. Situações que têm risco de violência, situações que existe risco de vitimização, situações em que a gente, na verdade, ali perceba, na própria chegada das partes, a gente faz a pré-mediação antes, e é aí que a gente está falando que pode acontecer a pré-mediação antes. Por exemplo, já teve uma situação em que as partes chegaram, ninguém sabia qual era o estado das partes, as partes chegaram num estado de animosidade terrível, ao ponto de que eles sentaram na mesa e o rapaz, muito inquieto, quando a mediadora falou com ele, deu boa tarde, ele virou e disse assim, eu preferia não estar aqui com essa senhora porque eu tenho asco dela. E o homem fez uma cara terrível. Então, o que é que se fez nesse momento? Se separou as partes, se fez a pré-mediação, para que, na verdade, pudesse se utilizar a mediação, inclusive com a ferramenta de empoderamento da parte que estivesse desempoderada. E, na verdade, foi muito mais do que a questão do desempoderamento. Nesse caso daí, que eu não vou contar a história toda para vocês, né? Mas é importante que a gente faça toda essa observação. O ideal, no mundo ideal, né, seria bom que a premediação existisse, inclusive a depender do tipo de conflito observado na triagem, que fosse até em dias e horários distintos. Em matéria de direito penal, a gente pede que isso aconteça, né, que as mediações sejam feitas em horários e dias distintos, para evitar o encontro dessas pessoas que a gente não sabe como é que está. Tá? Nas câmaras privadas acontece exatamente assim. Nas câmaras privadas, a pré-mediação é uma etapa obrigatória, né? E as partes vão em dias e horários distintos, né? Exatamente para que seja um momento ali em que se faça um rapport inicial do mediador com aquela parte, em que a parte possa ali trazer todas as informações, né? Tudo que ele puder trazer sobre o conflito, de uma forma assim mais leve, sem saber que a outra parte está ali, né? E que você possa ouvir o relato das histórias das partes de uma forma, né, diferente. E mesmo que e ainda tem uma coisa, esse contato inicial da pré-mediação pode ajudar muito durante a mediação, que pode até ser que naquele primeiro momento ele ainda não se sinta à vontade, mas o relato que ele está fazendo ali, talvez fosse o relato que ele faria na sessão conjunta, né? Mas que essa questão dele já ter encontrado na sessão individual e depois ter encontrado na sessão conjunta, mude o cenário da obra. Exatamente. E aí, outro ponto importante é que, apesar de ter uma triagem que faz uma verificação, os mediadores, eles estão muito mais aptos a verificar se aquele tipo de conflito e situação é mediável,
tá? Então, quando a gente consegue fazer uma pré-mediação, que a gente trabalha, estabiliza as emoções, reduz a conflituosidade, avalia e trabalha o risco da revitimização e empodera as partes. Mas quando isso não acontece, quando você percebe que as partes estão em situações em que elas não podem ir para a mediação, esse espaço aí, inclusive, oportuniza que tenha uma preparação antes, que eles sejam convidados para um outro espaço, para cuidar de algumas questões antes de ir para a mediação, ou que eles, de fato, vá para um outro tipo de resolução de conflito que não a mediação. Então, isso também ajuda a cuidar, né, de um procedimento que possivelmente possa dar errado, ou haver agressão, certo? Em alguns lugares eu já fiz pré-mediação, porque havia risco de vitimização, eles disseram, olha, se a senhora não tivesse sugerido a pré-mediação, quando eu escutei o caso, eu falei, olha, gente, nesse caso aí, como supervisora, eu indico a pré-mediação. E aí, quando eles vieram para a mediação, eles falaram assim, se a gente não tivesse passado pela pré-mediação, possivelmente a gente estava se matando aqui agora, um batendo no outro. Como a gente fez durante a vida toda. Certo? Então, se possível, implementar a prática da pré-mediação para fazer essa escuta, para ajudar as partes a compreenderem o seu primeiro processo, para se prepararem para um encontro conjunto, sabe? E aí, isso aí, com as técnicas que você já conhece, vocês já podem ir cuidando desses detalhes. E colocar eles dois, ou elas duas, ou o grupo todo, porque existem mediações de múltiplas partes, né? Principalmente em contexto familiar, colocar todo mundo em pé de igualdade para lidar com aquela questão que eles vão ali trabalhar. Quer colocar mais alguma coisa ou posso passar essa parte, Ana? Pode passar, Rê. Pronto. A outra coisa é aqui, ó, discurso de abertura. O discurso de abertura, ele não pode ser um monólogo, tá? A gente já fez aqui, inclusive, a declaração de abertura, vocês já conheceram como é aquele momento no qual eu apresento o procedimento para as partes. Se já tiver ocorrido a pré-mediação, ele já tem um conhecimento prévio de como é que funciona a mediação. Ainda assim, quando os dois estão juntos, a gente retoma essa declaração de abertura, porque nada mais é do que um compromisso, sabe? Eu sempre coloco assim, olha, nós vamos fazer um compromisso aqui para o diálogo, para a busca do consenso, para entender melhor as questões que vocês vão trazer aqui para a gente, para buscar pontos, né, de melhoras. Então, a gente vai fazer agora uma conversa inicial para eu explicar como qual é o meu papel, quais são as expectativas que a gente tem com relação a vocês aqui no procedimento, quais são as regras ou as diretrizes que nós vamos criar aqui para que o procedimento seja conduzido da melhor forma. E a gente vai fazendo aquele checklist, explicando, a mediação é um procedimento assim, 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 meu papel como mediador é assim, vocês estão aqui para resolver, é importante ser dessa forma, os advogados têm esse papel, o tempo de duração da mediação dura em torno, e aí você vai conversando com eles e vão perguntando se eles estão entendendo. E aí vocês podem utilizar aquelas perguntas que nós estamos trabalhando aqui, uma pergunta fechada, uma pergunta direta, uma pergunta, né, hipotética dentro do procedimento, mas façam eles participarem, tá? Façam eles entenderem aquilo e, no final, acordar ou não com o que foi ali estabelecido. Porque esse discurso de abertura, como dizer aqui, é um ritual de passagem, sabe? É um momento que eles vão se concentrar para fazer algo que é importante para eles. É o momento em que vai abordar o equilíbrio entre as partes, afirma a necessidade de respeito mútuo, constrói as bases do ganha-ganha, porque, olha, gente, a maioria da sociedade, ela ainda está naquela construção do perde-perde, do ganha-perde. Então, quando elas vêm para a mediação, nem todo mundo sabe o que eles vão fazer ali. Então, você precisa ajudar ele, nesse momento, a construir esse novo modelo, essa nova ideia de trabalhar de forma colaborativa com uma pessoa que ela tem desafeto ou que tem um conflito muito sério ou que ela não gostaria de estar ali, para eles trabalharem na base do ganha-ganha. Então, eu preciso fazer isso para poder quebrar essa ideia de poder de um sobre o outro. Tá? E uma outra coisa bem importante é que a gente pode rememorar, relembrar, chamar, inclusive, a atenção das partes, né? Conforme o que nós acordamos no início, quando o comportamento deles não for indesejável, não for o mais adequado. Olha, vocês lembram que a gente construiu um compromisso? Lembra que a gente construiu aqui regras, né? Comportamentos que nós gostaríamos de fazer? Então,
esse comportamento aí, vocês acham que quebra ou não o que nós conversamos no início, sabe? E aí, conseguir conduzir a mediação da melhor forma possível. E sempre fazendo isso com as duas partes, sabe? Tentando manter um equilíbrio ali naquelas relações. Quer colocar algo, Aninha? Com certeza. Gente, tem uma outra coisa que é importante, dentro do termo de abertura. Inclusive para essa questão, para garantir a questão da isonomia das partes. É uma coisa muito importante. É a gente frisar para as partes que elas são responsáveis pelo sucesso da mediação. Colocar elas como os protagonistas da mediação e responsáveis pelo resultado daquela mediação. Por que isso é importante para a questão da isonomia, para a questão da garantia dessa igualdade das partes, que vai estar, né, que é uma questão principiológica? Porque quando acontecer alguma coisa, você vai poder relembrar essa responsabilidade dele. Eu gostaria de lembrar que vocês são responsáveis, né, pelo bom andamento dessa mediação. Eu gostaria de relembrar a vocês que vocês são responsáveis pelo resultado dessa mediação. E vocês são responsáveis se a gente conseguir negociar, pelo o acordo, né, que pode ser feito neste procedimento. Então, tendo em vista a responsabilidade de vocês, eu gostaria de relembrar tudo aquilo que nós acordamos durante o momento inicial desse procedimento. É muito importante que a gente já faça essa questão da leitura da responsabilidade dele. Porque lá adiante, a gente lembra que eles são responsáveis. E essa fala é muito importante porque essas pessoas que geralmente nos demandam, que são os assistidos da Defensoria, os assistidos da UFBA também, eles têm a ideia, e eles vêm com a ideia, de terceirizar a decisão do conflito. Eles acham que o mediador tem responsabilidade de decidir ou de ajudá-lo nessa tarefa de decidir. Então, quando a gente fala que nós não vamos decidir nada, e que eles são responsáveis, e que a gente fala dessa responsabilidade deles, é muito importante para que eles se sintam realmente responsáveis. E a gente possa cobrar depois essa responsabilidade. É muito importante essa questão da responsabilidade das partes, que é trazida dentro do termo de abertura. Ou seja, gente, o termo de abertura bem feito é a chave de segurança de uma mediação. É o início do plano de ação. Se vocês fizerem um bom termo de abertura, um termo de abertura que traga todos os elementos, que preze por todas as questões, né, que a gente já trouxe para vocês naquele checklist que está lá dentro do caderno de exercícios, né, e como a gente testou já antes aqui, vocês tentaram fazer cada um na sua maneira. Então, assim, é muito importante, né? A gente sempre diz que se o checklist, se o termo de abertura for bem feito, metade da mediação está feita. Porque o resto é decorrência do termo de abertura, gente. Se a gente fizer isso, o resto todo anda. E anda direitinho. E se tiver alguma escapulida, a gente usa o termo de abertura para relembrar e trazer as pessoas ao eixo. Porque no termo de abertura a gente fala que cada um vai ter o seu momento de fala, que cada um aqui vão ter que se respeitar a hora de falar, que eles têm que se tratar, né, da melhor maneira possível, que a gente tem que usar uma linguagem clara, uma linguagem positiva, uma linguagem objetiva, né, que a gente não deve utilizar palavras desagradáveis, né. Então, assim, tudo isso vem no termo de abertura. O termo de abertura, ele pode ser relembrado. E esse relembrar do termo de abertura pode reequilibrar uma mediação. Né? Quando uma das partes está sendo muito agressiva, quando uma das partes está agindo de uma forma própria, quando uma das partes, né, desrespeita as regras. Né? Então, você pode relembrar o termo de mediação. Ficou claro, gente?
Pode ir. A outra ferramenta são as sessões individuais, tá? Alguém abriu o microfone. Quer falar alguma coisa? Acho que foi só o ruído. As sessões individuais, ou cálculos, ou sessões privadas, né, que é o momento no qual você conversa sozinho com uma das partes, é uma oportunidade de diálogo individualizado, que vai estimular essa reflexão. Ela pode ser utilizada para o empoderamento ou também para desempoderar as partes por meio dos processos reflexivos, né, de perguntas reflexivas, das ideias que foram trazidas ali por eles, pensar no seu comportamento também. A gente pode usar as sessões individuais para falar sobre comportamento, né? Porque às vezes não é só fala. Olha o que a Ana falou no início aqui para a gente. Procedimento de mediação tem que ser uma análise do todo, não apenas do que se diz, mas também do que não é dito e do que é feito através do seu corpo, tá? E momento para equilibrar o estado emocional também das pessoas que estão desempoderadas, que estão ali achando que não tem condições, inclusive, de negociar. Lembrando, mais uma vez, que a mediação é uma negociação assistida. Então, se você percebe que não tem ali um equilíbrio entre as partes, você pode usar a sessão individual para ajudar essas pessoas a voltarem no mesmo nível para o procedimento para a sessão conjunta, certo? Isso aqui é uma das formas de usar a sessão individual. Qual é o perigo? E eu chamo a atenção de agora, vocês... Agora, tendo cuidado, né, Rê? Porque eu ia falar isso agora, eu não sei que era a mesma coisa. Não pode virar pombo-correio, sabe? Eu já vi muitos mediadores querendo usar a sessão individual do início ao fim do procedimento, com medo de colocar as partes juntas, sem saber ali qual é que eu vou fazer, qual ferramenta eu vou fazer. A sessão individual não é momento em que você está ali, nem para ser detetive, para saber a vida daquela pessoa, tampouco para evitar o contato entre elas. A mediação já fala, né? Ela pressupõe que as duas pessoas estejam ali para resolver aquela situação, duas pessoas ou mais para resolverem aquela situação, tá? Pode falar, salvo, Aninha. Rejane, falando nessa questão do pombo-correio, salvo se quer dizer que eu estou chegando em casa e um carro na minha frente bateu no outro. E eu dando aula dirigindo, viu? Mas tem 3 carros na minha frente, antes do que bateu na ladeira da minha casa, na subida da Graça. Se alguém vier para a Graça, não suba a ladeira ali da Faculdade de Direito. Pelo amor de Deus, não pega mais um engarrafamento, porque eu ainda consegui fugir. Vamos lá. Então, o que acontece? Você também tem que pensar numa coisa. A gente tem procedimentos de mediação, que inclusive o Alan falou que ele já fez isso, e que é uma estratégia, quando a gente tem situações de violência, né, é fazer as mediações realmente, conversar com uma sala, conversar com outra na sala, conversar com outra na sala. Mas essa é uma exceção, não é a regra. E nós não estamos falando aqui de sessões individuais, isso não são sessões individuais. É um estilo de mediação que é feita em uma situação excepcional. Não obstante, a gente ainda tem outra questão para a gente poder alertar vocês. Mediadores, geralmente, fazem uma coisa, principalmente mediadores, mas chamam sessão individual como se fosse comprar um bombom na esquina. Não é. Sessão individual tem estratégia para usar. Uma das estratégias para que ela seja usada é o empoderamento das partes. Outro momento estratégico para usar é quando você vê a mediação estagnar e você percebe que as partes têm algo para dizer e que não estão dizendo. Então, usar sessão individual, às vezes eu faço 4, 5 mediações, eu não... A gente usa a sessão individual quando é necessário. Necessário. Ela é uma ferramenta, como todas as outras, que a gente tem que saber por que está usando, para que está usando e quando está usando. E como está usando. Porque, por exemplo, na sessão individual você tem que falar com os dois. Você tem que arranjar um assunto para conversar com a outra parte. Por exemplo, se você vai empoderar a parte que está desempoderada, você vai ter que ter pontos ali nas suas notas, por isso que as notas do mediador são importantes, para que você aborde naquela sessão individual. Porque senão você vai ficar com as caras de pastel com a outra parte, com quem você não tem o que conversar, ou você pode não ter o que conversar. Mas você, mediador, tem que ser criativo e aproveitar tudo que está nas suas notas. Isso é sim.
Obrigada, Ana. Aqui, ó, Polly falando, né, que as pessoas acham que a gente que vai resolver, que é uma cultura mesmo, que é aquela cultura do próprio judiciário, sabe? De alguém ter que responder por. E aí, a mediação é uma mudança, é uma quebra de paradigma. Então, até na cabeça dos próprios assistidos, né, que é o público da defensoria. Então, eles vão para lá buscando uma solução. E o mediador tem que trabalhar isso neles. Alan está falando conta de dedos, às vezes, que ele fez de forma individual. Eu também tenho essa mesma linha aqui. É raro os casos em que eu fiz mediação individual. Normalmente, eu consigo conduzir o procedimento de mediação todo ali de forma conjunta, certo? Eu conto nos dedos também, de uma mão só, às vezes, em que eu me recorde que eu precisei usar sessões individuais. Mas, se necessário for, ela está aí e é uma ferramenta, assim, extremamente poderosa, se usada de forma correta, tá? E Sônia falou aqui, todos os conteúdos abordados no curso têm qualificado muito os atendimentos dela, e a gente vibra porque é isso mesmo. A ideia é trabalhar antes também do procedimento, sabe? A reflexão das pessoas, a compreensão das pessoas, para quando elas cheguem, se necessário for para a mediação, elas já tenham essa noção. Então, é bom saber que nos próprios atendimentos já tem trazido algo importante. Eu tive uma mediação, viu, Rê? Exato. Eu ia falar da questão do tempo também, mas falei o que a Alan disse, que eu não consigo ler porque eu ainda estou dirigindo. Alan fala que existe uma limitação de tempo na defensoria, tá? E aí, só uma preocupação aqui para vocês, assim, que quando eu ouço falar sobre tempo, também observem a necessidade. Como eu falei, não precisa fazer sessão individual o tempo todo, mas se necessário for, façam também, sabe? Porque se a gente também faz uma mediação muito corrida, sem observar, não eu sei que não é o caso aqui de vocês, né? Mas como a Alan trouxe isso, me veio à mente algumas situações em que eu já presenciei dos mediadores preocupados, principalmente no âmbito judicial, preocupados em correr, porque já tem outra audiência, tem outra sessão, tem outro procedimento, e aí não faz de forma qualificada, tá? E não aplica as ferramentas de forma correta, não dá tempo de maturidade das partes ali para resolver o conflito. Elas podem estar maduras naquela primeira sessão, mas elas precisam talvez de 2, 3 sessões para amadurecer. Então, é só isso aí. Nesse sentido, assim, eu até queria trazer uma experiência minha. Eu tive uma mediação, que era uma mediação complexa, em uma câmara privada. Na verdade, era um divórcio, mas que envolvia empresas, envolvia várias questões. E era uma situação complicada porque uma das partes era uma empresária. E o esposo, ele foi empresário. Quando ele a conheceu, ela ainda era estudante. Terminou que ele quebrou e eles decidiram ter um filho, fizeram uma inseminação artificial. Ainda tiveram o prazer de ter um filho, mas esse filho veio um filho especial. Ele passou a ser a dona de casa e realmente não voltou ao mercado de trabalho. Ele era quase 20 anos mais velho que ela, só para vocês se situarem na situação. E estava com um problema de saúde seríssimo, que era uma questão que era um aneurisma, que que era impossível de ser retirado. E ele era uma bomba relógio, que a qualquer momento podia ali estourar. Ele tinha filhos de um casamento anterior, né? Bem mais velhos, inclusive. Tinha filhos quase da idade dela, um filho quase da idade dela. Não, o mais novo era quase da idade dela. E a mediação era uma mediação com muita carga de sentimento. Ela queria se separar, mas tinha muito carinho por ele. Ele a amava muito. E muitas vezes nós tivemos que interromper a mediação para que eles na verdade, pudessem se recompor. E realmente pausar a mediação em vez de fazer sessão individual. Fizemos ainda algumas sessões individuais para conversar sobre os sentimentos deles, né? Fizemos 2 vezes uma sessão individual, mas só que nós somos na mediação, foram 9 sessões. Mediação longa, muito complexa, com muitos pontos a serem resolvidos, com uma agenda gigantesca, né?
Mas muitas vezes a gente não fez a sessão individual, a gente deu uma parada para que eles pudessem se recompor realmente, assim, dele ter crises de choro e que uma sessão individual não resolveria, entendeu? E a gente diz assim, gente, vamos tomar uma água, vamos aproveitar para ir no banheiro, né? E fazer isso, porque muitas vezes essa pausa aí faz mais efeito até do que fazer uma sessão individual. Então, eu quis só trazer esse relato, porque isso pode acontecer com vocês. Pode ir. Obrigada, Ana. Vou passar. A outra ferramenta aqui, o afago, o reforço positivo, né? Também chamado de reforço positivo. Essa parte aqui, ela pode acolher a parte desempoderada. Ela é uma ferramenta também serve para encorajar, né? Aquela parte que está ali numa situação de impossibilidade mesmo de lidar com o outro, sabe? Tem muita gente que fica assim, ela vai para a mediação e ela não consegue se colocar, ela não consegue falar, ela não consegue se colocar porque o outro às vezes não permite. Então, além de ter a questão também, Rê, que da autoacomodação. As pessoas terminam se acomodando ali, não tendo força, né? Já tomar aquele ritmo natural, vamos deixar ver o que é que vai dar, e vai para a mediação, mesmo estando nessa postura de acomodação. Isso. E aí, pode também ser associada a outras ferramentas, né, para trazer reflexão, para se sair daquele contexto, você pode afagar e fazer um resumo, uma paráfrase, fazer uma normalização com relação a alguma coisa. Qual é a situação com relação ao afago, mais uma vez? Olha, todas as ferramentas que vocês já conhecem. A gente só está trazendo aqui para vocês como é que a gente utiliza ela para as questões de poder, né, para trazer equilíbrio nas relações de poder. O afago, ele só é perigoso quando você faz de forma parcial, tá? Na frente dos dois, ou quando você faz afagos mentirosos, sabe? Que fala alguma coisa para a parte, obrigada por vocês estarem fazendo isso, ou que, sabe, ou coitadinho de você, ou com essa questão da pena também. Então, muito cuidado com essa ferramenta do afago. E eu estou trazendo essa fala porque eu já presenciei muitos mediadores e mediadoras fazendo isso. Ou eles começam a sentir pena da pessoa. E aí, na hora de afagar, transporta aquele sentimento para outro. E aí a outra parte, com certeza, vai ficar irritada e fica. E aí, em vez de você gerar um equilíbrio nas relações, você acaba gerando novos conflitos. Eu já tive situação, inclusive, em que as partes não quiseram mais a presença daquela mediadora no procedimento. Por conta disso, porque ela se conectou com uma das partes e na hora de afagar, ela fez um afago, inclusive se colocando como uma pessoa que entendia, porque eu sou assim, eu compreendo o que a senhora estava falando. E depois ela falou, eu só estava tentando afagar a outra, porque a outra não estava falando, não conseguia se colocar. Então, a gente precisa tomar cuidado, sabe? Na hora de fazer um afago. Uma outra coisa que eu normalmente não faço é ficar tocando nos assistidos, nas assistidas. Eu não faço mais. Tem mediadores que fazem e não vem problema. Mas por que eu parei? Porque eu também já vi situações desconfortáveis, principalmente quando é relação de família, uma separação, que já tem uma questão de ciúme que você não sabe. Aí você vai tocar na mão do assistido, vai tocar na mão da assistida, mesmo que para afagar. Então, eu faço o quê? Eu dou água, eu dou um lenço, sabe? Eu uso outros métodos que não apenas a fala, né? Dizer assim, olha, até aqui vocês conseguiram lidar bem com as situações que foram apresentadas, e eu quero agradecer a vocês pelo empenho de vocês, sabe? Que é conflitivo, a situação é desconfortável, mas mesmo assim eu percebo que vocês estão aqui dispostos a resolver. E, né, eu parabenizo vocês por isso. Se for só individual e eu achar necessário, eu vou para uma sessão individual para fazer um afago. Uma outra afago que a gente pode fazer... Outra coisa, sabe, Rê, com relação a essa questão do toque. Tem gente que não gosta de ser tocado. Então, a gente tem que ter cuidado também com isso. Né? Por exemplo, a gente tem que ter consciência que existem várias inteligências múltiplas. Inteligência visual, inteligência auditiva, pessoas que se tocam, né, que aprendem mais, se tocam mais com a música, com o ouvir, que aprendem mais com isso. Você tem inteligência tátil, então o toque pode ajudar nesse processo da questão da inteligência, né,
do despertar da inteligência, né? Pode ser o gatilho do despertar daquela pessoa. Mas, gente, nós estamos tendo aquele contato com aquele assistido naquele momento. Nós não conhecemos e não tivemos tempo hábil para poder observar os tipos de inteligências múltiplas daquelas pessoas. Elas não são alunos que vão passar com a gente um ano inteiro ou um semestre, né? Então, as psicólogas de plantão aí, né, podem até, inclusive, validar essa questão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E tem pessoas que têm repulsão ao toque, inclusive por outras questões, as questões de assédio, né? Elas são muito comuns, muito mais comuns do que vocês imaginam, né? Hoje, inclusive, essa semana passada, inclusive, houve uma coisa que para mim foi um grande choque, né? Uma estatística que diz que, né, 3 em cada 5 mulheres já foram assediadas, né? De alguma forma. Eu fiquei chocada, né? Porque eu não imaginava que este número era tão grande. E tem estatísticas que dizem que são 4 de cada 5. Ou seja, é um número muito grande. E isso, muitas vezes a pessoa foi assediada por alguém, a gente não sabe o que aconteceu com aquela pessoa, passou por algum tipo de violência, e o toque pode rememorar isso, porque você não tem intimidade com aquela pessoa. Né? Nos países, né, europeus, né, sobretudo os países, né, anglo-saxônicos, né, não os latinos, o toque é inadmissível, ninguém toca ninguém. Né? Os latinos é que têm esse hábito do toque, né, de tocar as pessoas, de pegar na mão, de abraçar. Mas a maior parte dos países, não só na América, no Canadá, na maior parte dos países americanos, nos países europeus, não existe essa tradição do toque. O toque é invasivo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão também do toque. Exatamente. O Alan fala aqui, ó, eu nunca toco nos assistidos. Muitas coisas se interpretam com toque e mal entendidos ocorrem. Jamais toco nos assistidos. Acontece mesmo. Eu já tive, acho que 3 situações no término da mediação em que as partes pediram para dar um abraço em mim e nas pessoas que estavam ali na equipe. E aí a gente, né, porque foram momentos, assim, bem, bem interessantes, inclusive, que em outra oportunidade... E acontece muito, tempo, né, Rê? É tão lindo. Quando houver tempo, assim, a gente pode estar partilhando. Mas, nesse caso aí, foi autorizado, né? Foi tão assim, espontâneo, o desfecho, a alegria deles em resolverem, que eles perguntam, doutora, eu posso abraçar a senhora? E o outro pergunta, eu posso também abraçar? E aí, naquele momento ali, já finalizou, o acordo já foi firmado, a gente acaba tendo esse momento, sim, de confraternização, né? Vamos dizer assim. A gente tem casa aqui que o povo chama a gente até para comer pizza. Vamos no final de semana comer pizza com a gente, com todo mundo junto. A família, o casal, que é o ex-casal, né? Com seus novos esposos, com novas esposas, né? E assim, experiências como essas existem, entendeu? E realmente a gente vê como eles saem dali satisfeitos. Mas isso é uma coisa posterior, eu nunca fui comer pizza com ninguém, nem nunca saí com ninguém. Mas, ao menos, você vê que as pessoas querem um abraço, que as pessoas, né, às vezes vão lá, voltam lá, levam uma caixa de chocolate, né, voltam a assistir, mas eu já ganhei de tudo, viu? Já ganhei galinha viva, só que eu disse que eu não queria galinha. Eu já galinha também, e o pior é que eu nem como galinha. Ela fez uma canja para me entregar, uma senhorinha. Em um dos balcões em que eu trabalhei, a gente foi uma mediação, não foi nenhuma mediação muito complexa, né? Era uma situação de vizinhança, e elas foram lá e resolveram. Aí, no outro dia, ela chegou lá e perguntou, a senhora aceita uma galinha? Aí eu falei, como assim? Aí ela perguntou, e eu falei que eu não tinha onde criar uma galinha. Aí ela foi, no outro dia, e chegou lá, né, com uma canja de galinha, deu para mim e para minhas estagiárias, né? E a gente agradeceu ali, aquele momento. Eles fazem muito isso, né? Eles buscam, de alguma forma, agradecer a gente. Como vocês também vão ter a oportunidade de ver, gente, que, por exemplo, tem uma servidora da UFBA, que para mim é um caso, assim, engraçadíssimo, né? Ela é uma pessoa que todo mundo fala com ela, porque ela trabalha no setor de tecnologia, no suporte para todo mundo. Então, se você tiver qualquer problema na UFBA, você vai terminar falando com ela. É uma das pessoas que você fala. Todo mundo que ela tem a oportunidade de conversar um pouco mais, ela fala
que ela é muito grata a mim. Você conhece a professora Ana Paula? Quando é um professor, diz assim, todos os professores de direito que ela fala, ela pergunta. E às vezes para outros professores que não são de direito. Você conhece a professora Ana Paula? Ela resolveu o meu problema do meu divórcio. Ó, e aí conta a história toda. E quantos colegas já não vieram contar isso? Né? E ela sempre vai, ela sempre agradece. Só que são pessoas que a gente tem um convívio, né? Mesmo que um pouco mais distante, porque eu raramente a vejo, né? Eu acho que tem uns 6 uns 6 ou 7 anos, que não tiver mais, que eu vi essa assistida nossa, né? Mas eles ficam tão gratos. E onde encontra a gente quer abraçar. Na última vez eu tomei um susto, que ela veio me abraçar assim, eu tomei aquele susto, meu Deus, quem é? Quando eu fui ver, depois que eu reconheci, fui ver quem era. Então, tudo isso vai acontecer, mas não na mediação. Eu já tive encontros no shopping com mediandos. Olha, ela que resolveu meu problema, que não sei o quê. Então, assim, é fora do procedimento. E eu ainda teve algumas pessoas que falaram: olha, se você tiver algum problema na sua vida, eu não vou poder mais ser mediadora, né? Porque ela da festa que você fez aqui comigo, e a gente acaba dando risada. Voltando aqui para uma outra ferramenta importante, que são a inversão de papéis. Nós já conversamos também sobre ela, sobre os riscos dela, a importância de sempre estar explicando para as partes que essa ferramenta ela é uma atividade, uma dinâmica, é um exercício que a gente vai estar fazendo com elas. Ela também pode ser utilizada para empoderar ou para desempoderar, para buscar o equilíbrio ali entre as partes. Ela pode trazer uma construção de visão empática, que, olha, quando isso acontece, é fantástico. Eu sempre digo que dá uma mudança ali de visão no jogo, ali no procedimento, sabe? Naquele jogo ali da discórdia, no jogo da vida daquelas pessoas. Dá uma mudança, assim, de chave fantástica. Tá? E ela preferencialmente deve ser utilizada em sessões individuais. Só mediadores, assim, muito realmente, que tem muito tempo de casa, que aplicam, e muitos deles também ainda não gostam, por muitas razões, né, que a gente já explicou aqui nas aulas anteriores. Mas ela preferencialmente deve ser colocada, porque também é muito desconfortável para algumas pessoas ter se colocar no lugar da outra pessoa na frente dela, sendo que eu tenho um conflito com ela. Então, é um convite, vamos dizer assim, que precisa ser muito bem pensado. Mas já teve situações em que eu fiz ali conjuntamente, porque as duas precisavam se colocar. E é uma virada de chave, assim, fantástica, quando ela é aplicada de forma correta, com as partes ali, de se colocar no outro, no lugar do outro, de sentir como é que o outro se sentiria se agisse daquela forma, se aquele comportamento fosse, sabe? Então, é possível, sim, a utilização da inversão de papéis, e com todos os cuidados, como todas as ferramentas devem ser. Ana? Tô aqui, inclusive, presencialmente, vocês já estão me vendo, gente. Agora você não tinha percebido vendo. que estava me vendo, não, né? Não, eu acho que assim, o que a Regiane falou da inversão de papéis é muito importante, a questão de a gente tomar cuidado, sempre anunciar antes. Agora, a questão de usar ele para empoderar, né? Quando a gente pede para uma pessoa se colocar no lugar do outro, a gente vai pedir para que ela reflita sobre o que aquela pessoa fez. Quando a gente faz isso e pede para ela dizer para a gente o que é que ela faria no lugar da outra, naquele momento dali a gente empodera aquela parte, a depender da situação da mediação. A gente faz isso, geralmente, para você fazer uma sessão conjunta, você tem que ter muito controle da mediação. Porque você vai usar isso com a parte desempoderada. E você vai, fazendo isso, puxar a pessoa que está empoderada para perto do mesmo grau de empoderamento daquela outra. Porque ela vai dizer, olha, eu faria isso. Se eu estivesse no lugar dele, eu agiria dessa forma. É como se você faz isso somente com um, você vai estar empoderando ele. E o outro vai poder refletir sobre aquela fala. Só que você vai ter que tomar muito cuidado com o pós a inversão de papéis. Você vai ter que sentir como essa inversão de papéis ecoou na outra parte.
seja para que aquela parte perceba realmente, olhe fulano, ele está dizendo aqui, você parafraseie para ele o que a pessoa disse, para ele continuar refletindo e você continuar o processo de empoderamento, seja para aquela pessoa, aquela parte que falou aquilo, se você achar que tem alguma coisa que não bate, ou alguma coisa que dentro do histórico não foi legal, fulano, eu vou repetir o que você disse aqui, eu vou falar de novo o que você disse aqui, para que você possa, né, ouvir o que você disse e realmente se manifestar com relação a isso. Aí você parafraseia para a própria pessoa que fez a inversão. Então, você tem que sentir, primeiro saber que se você for usar para empoderar, vai usar só com aquele, não vai usar com o outro. Mas você saber o que fazer depois. Agora, só fazer em sessão conjunta se você tiver segurança que você vai poder fazer ali na sessão conjunta. Se não, gente, faça em sessão separada, que é mais tranquilo para quem está começando agora. Tem mediadores experientes que, mesmo assim, preferem fazer em sessões individuais. Então, a gente tem que ser muito honesto com vocês e anunciem, digam que você vai fazer um exercício, que isso é um exercício, que você vai fazer isso e isso. Anuncie. Seja na individual, seja na conjunta. Isso mesmo. A outra é o silêncio. Eu amo a ferramenta do silêncio. Sabe? Se ela fosse o silêncio, ele é bem aplicado. Gente, é assim, ó, porque a ideia que a gente tem sempre é que a gente tem que falar. E as pessoas ficam ali naquela expectativa, sabe, de ter uma resposta para tudo, de uma pessoa conduzindo tudo. E aí, quando os mediandos fazem um movimento tão forte ali na mediação, e que você aplica o silêncio, gente, você pode trazer ali um equilíbrio, você pode trazer um direcionamento diferenciado, porque eles vão se enxergar no próprio silêncio. E a mente começa a processar aquelas informações. Então, assim, ó, pode gerar inquietude decorrente da reflexão, necessita de uma conexão genuína entre os mediadores e os mediandos e as mediandas, e ele pode ser utilizado tanto em sessões conjuntas como sessões individuais. Minha recomendação, que eu já vi também aí no meu caminhar, não usem o silêncio porque não sabem o que fazer. O mediador ele tem que ter estratégia. Importantíssimo. Ele tem que ter observância a todos os detalhes ali no procedimento. Por isso que a gente não recomenda, por exemplo, 2, 3 mediações no mesmo dia para o mesmo mediador. Porque a mediação é um processo cansativo, sabe? Porque você tem que estar ali voltado para muitos aspectos. Então, se você faz uma mediação, descansa e faz uma outra, ainda vai. Mas se você faz 5, 10, 15 procedimentos de mediação no mesmo dia, você vai estar esgotado e pode ter certeza que a terceira, quarta, não vai ter a mesma qualidade da primeira e da segunda. Que aí uma recomendação também para vocês avaliarem. Podem trocar de mediador, né? Se já tiver mediador, olha, eu faço um agora, você faz depois enquanto eu descanso, que aí você pode fazer 2, 3 durante um período da tarde. Tentar fazer esses equilíbrios aí. Ou se não tiver como e quiser trabalhar em comediação, o que é que eu recomendo? Que um fique mais à frente ali, né? Pensando nas estratégias, vai passando para o outro, enquanto o outro vai ali mais orientando e levando. Então, para não ficar muito cansativo. Porque, claro, que essa recomendação de 2 vai depender muito do local onde a gente está trabalhando. Eu já tive que trabalhar e fazer 5 mediações no mesmo dia, né? E aí, como eu sempre procuro fazer em comediação, a gente trabalhava assim, tentava ir ajustando ali os pontos para não ficar cansativo nem para mim, nem para minha comediadora e vice-versa. Gente, você fica aí esgotado. Tem dia que você sai, né? Que é uma coisa extremamente cansativa. Então, eu acho que vocês já sentiram isso. Quem está fazendo mediação aí, acho que a Alan pode poder dar esse depoimento, né? As meninas que já estão aí fazendo mediação, né? É esgotante. Inclusive, o que se recomenda é que o mediador faça 2 mediações por dia, com duração de 2 horas cada uma, dá um turno. E mesmo assim, se você fizer 2 mediações no dia, na segunda mediação você sai esgotado.
Porque não é o exercício, a atividade mental, o exercício mental é você pensar na estratégia, é você observar tudo, é você anotar tudo, é você ter cuidado, né? Gente, é uma coisa tão esgotante que a gente tem que tomar cuidado até para não chamar pessoas de nome errado. Anotar com muito cuidado assim o nome das partes em letras garrafais é uma coisa que eu faço sempre. Eu anoto em letras garrafais porque você fica tão cansado, até fazendo uma mediação que seja muito longa, que você chega ao ponto de... Oh, gente, eu fechei o microfone e achei que tinha fechado o microfone, fechei foi o áudio, fechei foi o ouvido. Então, assim, é importante que a gente tome cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Deixa eu ler aqui 2 coisas no chat e passo para o Alan, que pediu a fala. Tereza falou assim, o silêncio é ótimo, é a mãe de gelo da família. Eu não conheço essa frase, é a mãe de gelo. Depois explica para a gente aí como é que funciona isso. Não conheço essa fala. Poliana fala, aqui a gente faz 4 por dia praticamente. É cansativo demais. Cansa realmente. Então, a sugestão que eu dou normalmente quando é assim, se você estiver trabalhando com mediação, porque vai muito do local. Às vezes a gente não tem mão de obra humana na quantidade que a gente deseja para trabalhar. Eu trabalhei por muito tempo em Sejusques, né? Eu fazia mediação, coordenava, supervisionava, ao mesmo tempo ali, aquele local. E só tinha, às vezes, eu e minhas 2 estagiárias. E, às vezes, as estagiárias tinham escalas, eu tinha que estar com elas, né? E a gente fazia isso. Eu trabalhava com elas, e eu estou falando do Sejusque porque a gente tem pouco contingente de pessoas trabalhando ali. 1 ou 2 no máximo. Então, quando eu estava lá, eu e ela, a gente ia ajustando, ou eu e Samara, a gente ia ajustando ali para não ter nenhum tipo de cansaço maior, mas a gente fazia também 4 poli, 2 de manhã e 2 de tarde, né? E aí a gente ia tentando ali, administrando, para ver quem é que ia pensar mais estrategicamente em detrimento da outra, sabe? Então, é uma dica que fica aí para os espaços que a gente não tem como, né, fazer. Alan, por favor. Não, essa questão das mediações, lá na defensoria, o agendamento são mais ou menos 8 por dia para cada mediador. Mas faz 8 porque a frequência não chega, é difícil chegar a ter 8 mediações para o mediador fazer efetivamente no dia, né? Sempre falta 2, 3, né? 4 pessoas, 4 mediações não acontece porque o convidado não comparece, né? Então, não é sempre que a gente faz 8, é muito raro acontecer. Mas, de fato, é bastante cansativo e uma reclamação recorrente quem faz mediação é o desgaste emocional. Porque, quer queira ou não queira, você pega umas 6, 5 mediações no dia. São situações constantes de conflito. São situações que têm animosidade. Então, se a pessoa não tem muito cuidado em administrar essa questão da absorção do que está sendo vivido naquele momento, ela acaba se esgotando emocionalmente. Aí sente aquele baque no final do dia, né? E com o passar do tempo, sente uma coisa assim, começa a ficar impaciente. Eu vejo muito meus colegas, a impaciência começar a surgir, né? De não conseguir mais ouvir aquela coisa todo dia. Então, realmente, é desgastante e também eu penso assim, na hora que a gente está fazendo mediação, lá, pelo menos na defensoria, tem que tomar muito cuidado, porque, não sei, talvez muitos discordem de mim nesse aspecto, mas é minha experiência pessoal. Ao assistir as partes, às vezes elas já vêm imbuídas de um sentimento, de uma intenção, e escondem coisas na mediação. Intenções, escondem... A gente fala, tem que falar todos os bens, não sei o quê. Eles mesmo, às vezes, já vêm combinados entre eles. Olha, a gente não vai falar sobre isso, não, porque se falar sobre isso, a gente vai ter mais problema para sair nosso papel de divórcio. Eles já vêm com essas intenções. Aí a gente vai fazendo algumas perguntas. Se a gente estiver cansado, se a gente não parar para observar, deixa passar. As coisas que os próprios assistidos já vêm numa coisa assim que dentro das pessoas já passam informações. Olha, não fale isso na mediação, não fale isso lá na justiça, que você vai ter problema se você falar. E são coisas que precisam ser ditas, precisam constar nos termos de acordo. E se a gente deixar, se a gente não perceber uma tremedeira, um gaguejar,
uma coisa assim que você sente que a pessoa está escondendo alguma coisa que é essencial, já foi. Já foi. Aí a gente só vai ver lá na frente o problema. Então, realmente, tem que ter muita atenção e tem que saber não absorver aquilo todo dia e acabar, aos poucos, se desgastando, se estressando e se tornando uma pessoa completamente impaciente e levando isso até para sua casa. Obrigada. São reflexões aí para a gente ter como é que a gente faz para fazer essa intercalar, para não ficar pesado, pelo menos terem duas pessoas, enquanto um faz, o outro descansa, né? E se for uma mediação muito complexa, fazer com a mediação, porque, como eu falei, o material humano, pessoas, às vezes é o que falta, e às vezes pessoas que têm uma capacitação em mediação para realizar. Paulo pediu aqui a fala também. Eu só ia reforçar a fala do colega, porque realmente os assistidos, a maioria deles mentem mesmo na cara dura. A gente aqui na comarca está batendo muito problema com relação a isso, porque a gente fazia uma ação, até mesmo litigiosa, eles omitiam os bens, ocultavam, né, para poder justamente achando na cabeça deles que os processos não iam andar. E aí chegava na audiência, era outra versão que estava na petição, porque eles, por conta da mentira, entendeu? E aí a gente agora, mesmo nos acordos, a gente pede para assinar em todas as folhas, e agora a gente está fazendo um termo de declaração para eles confirmarem se é isso mesmo, porque a defensoria fica como mentirosa para a juiz, entendeu? É um absurdo assistir fazendo uma coisa dessa. Não, essa foi, é só para reforçar. Obrigada, Paulo. Exatamente, por isso que tem que ter uma maturidade das partes, para eles terem confiança na gente. Às vezes, no primeiro encontro, eles já vêm com essa ideia formada, né? Como vocês estão falando aí, que Paulo, que Alan, a Lucy também falou que já viu a situação. E aí, o que eles querem? Alguém já deve ter orientado eles, nada jurídico, que eles precisam esconder os bens por conta disso ou daquilo, ou outros fatos. Eu já tive situação em que a mulher escondia que sofria violência. Ela negou na triagem, negou no primeiro procedimento, na primeira sessão, acho que na segunda sessão foi que ela foi começando a se saltar, e aí na terceira sessão ela falou que ela voltava para casa e apanhava dele. Então, ela não queria fazer nada do que estava ali. E aí, como ela falou assim, não, eu quero sair daqui protegida. E aí, o que aconteceu? A gente suspendeu o procedimento e ela foi para o rapaz do serviço social lá para poder dar encaminhamento. E o cara ficou lá sem entender nada do que estava acontecendo. Aí eu falei, olha, eu preciso suspender o procedimento de mediação, porque fulana não deseja mais dar continuidade. Como assim? Como assim? Ficou todo nervoso, uma pessoa que estava assim, super na paz, super tranquila, começou a ficar irritado, chateado, nervoso. Aí eu falei, inclusive, o pessoal já vai atender ela aqui fora, e aí ele, assim, revoltadíssimo com aquela situação. Aí o assistente social conversou com ela e tomou as medidas, né, para encaminhamentos, para judicialização, porque o espaço também permitia que um processo outro corria. Ela estava apanhando reiteradas vezes dele. Não falou no primeiro momento, não falou no segundo, não falou quando, perto de assinar o acordo, foi que ela foi dizer que ela não queria nada daquilo, e que ela sofria violência, e que não sei o quê. E aí mostrou umas marcas, né, da blusa dela. Foi assim, uma situação assim, muito delicada. E foi a partir daquele momento que eu comecei a estudar justiça restaurativa, porque até então eu só trabalhava com mediação na área civil familiar, né? Não tinha ainda violência. Então, depois daquele momento que eu presenciei essa situação com ela, que eu fui trabalhar, entender justiça restaurativa também, e comecei a me formar na área, trabalhar com mediação penal, porque ali é uma mediação penal clara, né? Porque eles tinham filhos, ela teria ainda que ver como é que seria a convivência, então tinham coisas para serem conversadas, né? Que o processo vai impedir muito, mas que ele precisava ter consciência do ato dele, né? Que é o convite que a JR faz para a gente, né? As pessoas terem consciência dos seus atos, refletir sobre e não fazer mais, ainda que ele tenha que caminhar também para um processo comum criminal, tá? Só para vocês entenderem isso. Mas foi a partir desse dia. Então, o que vocês falam é uma grande verdade, e as pessoas escondem, mentem por vergonha, por achar assim, né, para querer se dar bem. São vários fatores, e às vezes é o tempo que permite que eles abram espaço para a gente, né, de confiança, e às vezes não acontece, né? De ficar tentando enrolar, de chegar na frente do juiz, como o Paulo falou, contar uma outra versão, e aí as instituições é que ficam desacreditadas, né, descredibilizadas. A gente tem que tomar esse cuidado aí,
para que não aconteça isso com o Instituto da Mediação, sabe? O próximo e último aqui, para a gente ir repetindo, é a visão prospectiva. Esse também aqui, para mim, desamarra procedimento, sabe? Faz o procedimento caminhar, porque as partes gostam de ficar andando em círculos. Vocês já perceberam isso? Ou contar a mesma história 50 vezes, ou uma mágoa, sabe? É o que é muito assim, que magoou muito, muito naquele passado, naquela história, repete, repete, repete. Então, se você aplica a ferramenta de prospectiva, que é você ter essa visão para frente, ó, aconteceu. A gente não quer anular, não quer diminuir a dor, mas nesse momento, como é que a gente pode fazer para resolver? E daqui para frente, sabe? Então, traz essa reflexão sobre o futuro, conduz o processo de retratação, diminui aí as questões relacionadas ao poder, desperta também empatia e possibilita uma construção de ganha-ganha, sabe? De a gente fazer olhar para frente, ó, finalizar aquele ciclo. E aí, quando a gente fala em família, é muito complicado, é muito delicado. Você chegar para alguém que foi casado, que sofreu ou não violência nesse processo e está ali para divorciar, está ali para resolver uma questão de pensão, está ali para... Então, se você começa a mostrar para aquela pessoa que elas podem olhar para frente, que elas podem pensar, né, daqui a 2 anos, 3 anos, como é que elas se enxergam naquela relação, ou seus filhos, diante daquela relação conflitiva, faz, assim, uma mudança fantástica na vida daquelas pessoas. Então, é uma ferramenta também que traz, sabe, equilíbrio de poder, para não ficar o tempo todo puxando aquela situação, aquele movimento que trava o procedimento, que impede, sabe? É que nem quando as pessoas estão em DR, numa relação, seja lá qual for, e que fica o tempo todo, viu que eu te falei, olha não sei o que mais lá, e fica, eu te disse, e aquilo que você fez, e isso às vezes não permite que as pessoas negociem, que caminhem para frente. Sônia fala assim, a visão prospectiva é uma excelente ferramenta, sim, sabe? Não é anular, e eu sempre digo, eu não estou anulando o seu passado, porque eu não consigo imaginar quanta dor vocês estão sentindo pelo que passaram na vida de vocês, porque eu não estava lá, né, no convívio de vocês. Mas eu quero pedir para vocês, para que a gente comece a olhar para um futuro, construir algo, sabe? Como é que vocês querem ver, a depender da situação, seus filhos vendo isso. Então, a gente vai conversando ali com aquelas pessoas, para que elas comecem a olhar para frente. Busque, como eu falei, em muitas delas, inclusive até a mudança de vida. Olha, daqui a 2 anos eu quero estar no novo relacionamento. E é engraçado que já teve isso. Mas você quer ter um novo relacionamento igual o meu? Aí eu falei, olha, vocês querem conversar sobre isso? Como é que vocês querem ter um novo relacionamento no futuro? Já é uma reflexão que vocês podem ter, né? Então, a depender do nível que você está ali de conexão com as partes, você pode estar ali estabelecendo aquele diálogo e fazendo eles terem uma visão melhor, uma visão de futuro, construir algo colaborativamente que vai reverberar ali individualmente na vida de cada um deles, estando eles juntos ou separados, tá? Mais ou menos... Ana, você quer colocar alguma coisa? Não, ok. Foi muito bem colocado tudo. Gente, qual é a minha sugestão? A gente vai fazer uma roda de conversa, mas antes disso eu quero dar 5 minutinhos para a gente beber uma água, levantar, e aí daqui a pouco a gente volta, e nesse retorno a gente vai convidar vocês para as salas, para a gente conversar um pouquinho aí nos grupos sobre tudo que nós conversamos aqui agora, tá? Tem uma perguntinha para daqui a pouco. Certinho? Vamos descansar 5 minutinhos? Respondem aí, ok, dá um legalzinho aí. Sônia está dizendo, anular não tem como, valorizar o passado, né? Ela está falando exatamente essa coisa que você trouxe aí, que é muito importante. Não faz avançar mesmo, tá? Nos vemos daqui a 5 minutinhos. Então, a gente vai dividir vocês em grupos, e aí vocês vão falar assim, como é que vocês se percebem usando essas ferramentas na Defensoria Pública, tá? Nos procedimentos, no dia a dia de vocês, na triagem, como é que vocês fazem isso? A gente até já conversou aqui, né, com a experiência da Poli, do Alan, e em alguns momentos vocês foram se colocando aqui no chat, né, a Lúcia também falou que já viu algumas questões, mas agora que a gente já sabe que elas podem também ser utilizadas para a relação de poder, como é que vocês se veem aplicando elas? Nos casos em que vocês já trabalharam. E se vocês já tivessem isso um pouquinho, né, como é que vocês teriam feito? Seria feito diferente?
Então, eu vou colocar vocês nos grupos para vocês conversarem. Foram arrebatados para cá. Cadê a equipe de Débora, Poli, Sônia e Tereza? Quem vai falar? Se todas vão falar. Rê. É porque, na verdade, só tava eu e eu acho que foi Tereza com áudio. Acho que foi Tereza o nome dela. Só que, assim, Tereza não tem experiência, né? Aí, a pergunta, não sei se eu entendi bem, mas foi para fazer uma relação, né? Fazer uma comparação com o que vocês estão ensinando com o que a gente faz. Não foi isso mais ou menos a pergunta? E se vocês se enxergavam aplicando as ferramentas, e como é que vocês se enxergam a partir de agora aplicando elas? Isso, nesse caso, eu sou como as meninas estavam sem áudio, a gente não teve o bate-papo com as outras meninas, que foi Débora e outro colega. Mas, assim, vou falar por mim, eu acho que as outras colegas também deve ser parecido. Quando eu iniciei a mediação, eu fazia de forma errada. Depois percebi isso depois do curso. Por exemplo, eu não dava oportunidade do assistido falar, eu queria que o assistido falasse rápido, o que ele queria, entendeu? Não tinha essa apresentação de chegar, de dizer o que era um processo de mediação, de dar ao momento dele da palavra, de falar, de tudo mais. Não tinha. Por exemplo, era muito assim, era de uma forma ruim mesmo, porque, na verdade, eu não sabia que eu estava fazendo da forma errada, porque a gente tinha esse hábito de fazer dessa forma, muito grosseira, entendeu? Então, assim, depois do processo de mediação, depois do curso, eu, assim, melhorei, vou dizer, quase 100%. Hoje eu já apresento a mediação, o que é. Aí eu mostro assistindo que não é a gente que vai resolver, que são eles que vão trazer a proposta, que vão trazer a solução para o problema. Quando o assistido não quer resolver no dia, eu tento marcar em outro, tento ouvir o assistido, ouvir a história. Também não alimentar aquele sentimento de raiva, porque às vezes a gente alimenta quando a gente fala alto com o outro, é como se estivesse defendendo um e não defendendo o outro. Então, assim, hoje eu melhorei quase 100% com relação a isso. Eu tenho que melhorar ainda muito mais. Eu tenho que colocar algumas técnicas que vocês ensinaram hoje em prática. E outra coisa também, aqui na comarca, a gente não faz o processo de mediação em dupla, né? 2 pessoas. Eu sozinha. No caso, a parte não fica numa sala, a parte fica tipo como se fosse várias cadeiras e cada uma fica atendendo ali, ouvindo, e todo mundo ouve o que o outro fala. Então, assim, não é tão particular como acontece aí, não é desse jeito, não. Aqui é a outra realidade, que eu acho muito ruim para a parte, porque a parte não fica à vontade para falar, por exemplo, do processo de violência, ela não vai falar, porque ela está ali todo mundo ouvindo, entendeu? Acho que aqui deveria ter, sim, uma sala específica, deveria ter, sim, esse processo de organização para poder receber o assistido melhor e até poder ajudar também, né? Porque senão, às vezes, a gente não entende o problema do assistido, porque às vezes ele não sente a vontade e nem sente seguro, porque talvez eu, no caso dele, também não é sentir. Então, assim, hoje, atualmente, tem uma assistente social que ela entrou agora na defensoria, aí ela não sabe muito o processo de mediação. Aí, hoje, ela me chama para poder ajudar a fazer a mediação, caso quando precisa. E aí, hoje, a gente faz em dupla. Aí, o que eu faço com ela? Eu já estou ensinando a ela, dela fazer abertura, depois eu iniciar minha fala, como vocês ensinaram em outras aulas. Então, assim, eu estou colocando em prática o que eu estou aprendendo aqui no curso. E eu acredito também que essas minhas palavras é das minhas colegas também, né? Uhum. Poliana, só Sônia que... Desculpa, Rê, só Sônia que escreveu no chat, né? Sônia escreveu que a abertura ela sempre fez, porém as demais ferramentas ela não colocava em prática com esse olhar que o curso está trazendo, né? Bacana. Assim, a ideia nesse primeiro momento, é claro que vocês já podem aplicar muitas ferramentas, né? Porque a gente está fazendo prática aqui, vocês já podem ir se apropriando do procedimento de mediação. Mas o curso avançado, a gente vai mergulhar efetivamente no procedimento, sabe? Mergulhar, fazer cada detalhezinho, acompanhar vocês ali na prática do dia a dia, aplicação das ferramentas. Como o curso básico, a gente precisa trazer muito aporte teórico, apesar de a gente ter conseguido trazer, graças a Deus, muita prática, e vocês conseguiram entender, e eu percebo já na fala de vocês e nas partilhas que vocês já estão aplicando, o avançado, a gente vai trabalhar
pedacinho por pedacinho do procedimento, ferramenta por ferramenta. A gente vai fazer vários casos. A gente já vai fazer isso nos próximos agora com a prática, sabe? Vocês já vão ter uma noção, assim, de como... possivelmente vai começar amanhã já uma prática, para vocês verem como é que faz uma estrutura de mediação do todo, já ir se familiarizando, já ir pensando como é que aplica a ferramenta. Amanhã quem vai fazer sou eu e Ana, e aí, se der tempo, vocês já vão para os mini grupos, para a gente já ir observando e pontuando, dando feedback empático, que a gente fala, né, para o processo de aprendizado. Assim como vocês também vão ter a oportunidade de observar a nossa atuação, dividindo, né? Se amanhã vier realmente uma boa, a gente vai dividir o grupo. Se não vier muita gente, a gente vai fazer aqui no grupão mesmo. Para que vocês comecem a fazer, mas a ideia é essa mesmo, Poli, sabe? Ir disseminando. Bacana vocês dizendo, já estou conversando com a pessoa que chegou na assistência social, para a gente já estar ali fazendo o procedimento de forma correta. Nem sempre a gente vai ter os recursos. Hoje, eu fiz até uma postagem sobre isso nos stories, né, no Instagram, que a gente, às vezes, nem precisa de muita coisa para fazer o procedimento. A gente precisa só de pessoas dispostas a fazer. Entendendo como é que funciona, conhecendo as ferramentas, se apropriando aos poucos. Aí, eu também concordo com o Paulo que a gente precisa, talvez, de um lugar quando a gente sente que as partes estão mais vulneráveis, estão em processo de vitimização. Aí eu vou precisar de um espaço, né, onde elas não se encontrem com outras pessoas e elas possam colocar ali tudo que, de fato, elas queiram, né, de forma autêntica e genuína, porque o convite da mediação é isso, é que as pessoas sejam autênticas, genuínas, e que elas negociem as questões divergentes, encontrem soluções para os seus problemas, por meio, né, de pessoas ali que estão auxiliando elas no seu processo. Alguém mais do grupo vai falar? Posso passar para a segunda turma? O segundo grupo foi o Alan, Eliane, Érica e Fernando. Olha, eu tenho dificuldade aí para falar, não sei se meu grupo vai falar agora, porque eu não atuo nessa área, então eu não consegui pensar como aplicaria. Fred ligou o áudio. Isso, então eu fiquei assim, sem saber, me deu um nó nessa questão. Vou precisar da ajuda de você. Quem mais do grupo de fé? Alana, você pode falar? Oi. Sim. A gente conversou aqui no grupo, né, sobre essas questões da aplicação das ferramentas que foram passadas. Eu só posso dizer, assim, muito da minha experiência pessoal, né, na defensoria. Quando eu comecei na defensoria, na mediação, claro, a gente recebe um treino, né, das pessoas que já estão fazendo mediações lá na defensoria, dos servidores que já estão fazendo mediações. Já assiste 1 a 2 semanas de mediações e depois começa a fazer também, né? Muita coisa a gente aprende com o dia a dia. Eu fui aprendendo muita coisa com o dia a dia. Eu fui criando estruturas, estratégias, à medida que eu via que estava a coisa dando certo, né? Na tentativa e erro, muitas coisas tentativa e erro. E fui criando, aí eu vejo que cada mediador cria um estilo próprio. Quando começou o curso, eu percebi que tinha algumas coisas no curso, algumas ferramentas que foram passadas aqui que eu já comecei a usar, né, por experimentação, que realmente já via que dava certo por experimentação, já começava a usar, por exemplo, essa apresentação inicial, essa questão de deixar claro qual é o papel de cada um naquele momento e o respeito do momento da fala do outro, né? Mas o que eu gostei bastante do curso é que meu discurso durante as mediações foi começando a ficar mais polido, né? Eu comecei a ter uma abordagem diferenciada, a forma como eu abordo os assistidos no momento da mediação, né? Não alterou muito minha estrutura de como eu faço a mediação a cada sessão, porque é uma coisa que eu já vi que eu já comecei a vir aplicando, entendeu? Por experimentação. Eu fui por tentativa e erro, vendo qual era a melhor estrutura e vi que, por sorte, já batia muito com o que já foi passado aqui no curso, mas poliu muito mais o meu discurso, né? O modo como eu vou abordando os assistidos, a questão de às vezes fazendo as técnicas de
o que eu gostei bastante foi a técnica de quando a pessoa está falando, né? Polir aquele discurso que tem uma reatividade, né? A gente pega o discurso, reproduz ele de forma menos reativa para outra parte entender, né? Eu comecei a usar muito isso, né? Isso facilitou a comunicação entre as partes. Basicamente isso. E a gente, na dinâmica do nosso grupo, uma colega se manifestou a respeito disso, que não faz, né, as mediações, mas trabalha na triagem, a importância de uma triagem bem feita antes da mediação, né? A importância que é explicar logo para a parte que já está pedindo esse serviço a questão de como é que vai ser o procedimento, né? Como é que vai ter que se portar. Muitas vezes chega na mediação, acho que essa questão de alimentos, por exemplo, a assistida procurou mediação para alimentos, ela chega e fala, olha, eu estou vindo aqui, no meio da mediação eu estou vindo aqui, eu não tenho uma proposta para fazer. Eu não tenho uma proposta para fazer, eu achei que vocês que iam decidir isso, né? Então, na triagem, é importante. Quando eu faço triagem, e eu tenho colegas, eu conheço colegas que fazem triagem, faz uma triagem e informa, olha, vai ter uma mediação, a mediação é de tal forma, é bom que você chegue na sua casa, você comece a analisar todos os recibos, notas fiscais, faça uma tabelinha, estruture, pensão alimentícia normalmente já é nessa estrutura, então a pessoa já vem, né, com a informação e sabendo como é que vai fazer a sua proposta, já vem pensando nisso desde 1 a 2 semanas, já pensando nisso. É importante fazer essa orientação inicial, facilita demais o nosso trabalho, né? Mas também vejo que o mediador tem que tomar cuidado com a triagem para não chegar e começar a fazer a sessão de mediação contaminada às vezes. Quando eu digo contaminada, já com aquela visão um pouco, né? Que já é uma visão, que é aquela triagem, ela faz um relatório mais unilateral, né? Pega as informações do assistido que procurou a defensoria, né? Tem que se despir dessa questão do que está ali apresentando inicialmente, né? Porque entende que ali você vai encarar duas partes e, às vezes, nem sempre o que foi dito na triagem é o real, né? Você se depara com outra realidade quando você vai fazer a mediação. Mas, basicamente, isso. E é importante essa fala sua, viu? Porque a triagem, sobretudo, a gente tem que ter muito aquele olhar da observação que a gente falou, né? Observar com neutralidade, observar sem julgamento, né? E saber, né? Ter consciência que realmente é uma só das partes, mas assim, eu quero dizer que eu fiquei estou muito grata, me sentindo muito feliz com esse depoimento seu, Alan. Tenho certeza que Rejane também está, né, que a gente colaborou nesse processo de crescimento seu aí, né, que essa troca da gente para você foi uma coisa importante. Espero que a gente possa trocar muito mais. E acho que a partir de amanhã a gente vai ter uma coisa mais prática, então vai ser muito legal, né, para que vocês possam, a gente vai ver como a Jane falou mesmo, né, vamos ver como é que vai ser necessário dividir a turma ou não, né, para a gente poder fazer a coisa de uma maneira bem legal. Isso. Vocês vão ter uma mediação comigo e Ana Paula. Inclusive, já vão se preparando, porque amanhã a gente vai ter 2 pessoas que vão ser mediadas. Então, ou 2 ou 4, vai depender da quantidade de pessoas que estejam aqui. E aí a gente vai, se tiverem muita gente, é importante que a gente divida em salas, e aí 2 pessoas serão convidadas a serem os medianos, a gente vai passar as instruções para vocês também, e todos os demais serão observadores, e também terão instruções para vocês de como vocês atuam numa observação de mediação, não é só sentar lá e ficar, não, observador tem todo um papel também, porque ele está em processo de aprendizagem. Então, vai ter as orientações que a gente vai estar passando para vocês, e essa estrutura de ser 2 grupos, eu e Ana, ou a gente aqui fazendo a mediação, a gente vai definir efetivamente amanhã da quantidade de pessoas. Eu até queria ver com o Ed se ela podia mandar um e-mail pessoal dizendo que amanhã vai começar as práticas, para ver se quem não veio consegue estar presente com a gente a partir de amanhã. Uma coisa, Alan, que Alan falou... Só um minuto. Que Alan falou é que, assim, tem muita gente, Alan, que eu acompanho, que já tem uma natureza de mediar, sabe? Já tem aquela pegada de mediar. E quando a gente vai falando, nomeando as ferramentas, a pessoa já se chega, poxa, eu faço isso de forma intuitiva, eu já faço aquilo. E aí, com o curso, claro, né, vai se aprimorando, vai se aperfeiçoando, vai conhecendo novas habilidades, ou vai lapidando as habilidades que já tem. Então, como a Ana falou, para a gente faz muito sentido e nos alegra muito, né, quando vocês se percebem nisso. A Fê já falou, eu não consigo aplicar ainda porque ela não faz, né? Mas pensem também que na vida de vocês, no dia a dia,
vocês podem já ir fazendo essas pré-mediações, essas mediações, aplicando as técnicas para melhorar a comunicação, porque a mediação é isso, é melhoria de comunicação, é enxergar um conflito, enxergar um problema e construir com o outro formas de resolver, sabe? E isso pode começar no nosso próprio espaço, dentro da nossa própria casa, quando, né, nesse contexto. Oi, Ana. Bom, o que eu ia dizer é que amanhã, gente, vai ser um dia bem legal. Primeiro porque, no primeiro momento, a gente vai falar da mediação online. Então, provavelmente, a gente vai ficar no primeiro tempo com a mediação online, vamos dar um intervalo e vamos fazer a prática. E essa prática é de uma mediação online, porque a gente está online, né? Então, e que é uma mediação que é um pouco diferente da mediação presencial, e a gente vai falar um pouquinho disso, vamos falar um pouquinho do histórico disso, como é que isso se desenvolveu, vantagens, desvantagens, vamos discutir, né, a questão da utilização das ferramentas, ver como é que vocês percebem isso aí na defensoria, se vocês um dia forem fazer mediação online, né, que não é uma coisa distante. Acho que a pandemia fez com que a mediação online ela crescesse muito por conta da necessidade de atender um público. Só que tem algumas coisas que são necessárias e muita gente, muitas entidades, muitos órgãos preferiram não fazer, né? E outros preferiram fazer, né? Nós do Observatório preferimos não fazer. E eu vou falar por que amanhã. Né? E a realidade de vocês é muito parecida com a da gente. Falta um grupo, viu, Aninha, antes de encerrar. Eu sei, vamos lá para o último, né? Mas, assim, já esperem, porque amanhã vai ser um dia muito legal. Fernanda, né, que até já fez uma fala, Lucy, Paula e Rodrigo. Cadê? Quem vai falar? Lu, Fê... Eu também estava nesse grupo. Érica, pronto. Foi que eu remanejei você por último, foi? Érica. Isso. É o seguinte, como eu estava falando com o pessoal do grupo, aqui na comarca a gente não faz de fato a mediação, né? Faz a conciliação. Inclusive, antes da pandemia, eu fazia as conciliações, porém, com a pandemia foram suspensos, assim, né, devido para não juntar, né, ter aglomeração, enfim. Voltou, mas eu meio que, no momento, não estou ainda fazendo novamente as conciliações ou mediações agora, né? Mas o que eu pude perceber é que as ferramentas da mediação, elas vão, com certeza, como foi a fala da colega aí no primeiro momento, vão com certeza ajudar a melhorar, eu acho que até em 100% mesmo, a forma como deve ser feita nessas intervenções, né, nessas questões, principalmente na questão das ações de família, que são as demandas que normalmente eu atendia antes. Então, eu acredito que o comentário de todos nós foi que aqui e nessas outras comarcas fazia-se a conciliação, todo mundo também reclamou assim, a questão de pessoal também para fazer esse serviço de uma forma melhor para o assistido, para a gente, né, que está ali à frente. Mas acredito que tudo que foi passado até aqui vai ajudar bastante mesmo quando conseguirmos implementar, né, em todas as sedes da Defensoria. E acho que a Lucivane pode complementar o início, porque eu não estava na sala, se teve alguma outra questão que foi abordada. Obrigada, Érica. Lucy? Oi, não tenho nada a complementar, tá? Obrigada, Lucy. Paula colocou aqui que a maioria estava sem microfone, mas que ela observou que as ferramentas e o curso vêm contribuindo bastante também para o planejamento no processo da comunicação, da mediação e conciliação, que muitas vezes já até observou que já usamos, mas que foi de maneira inconsciente, por não saber que seria uma possível ferramenta. Exatamente, que foi aquilo que eu conversei com o instante, né, na fala do Alan.
A gente já aplica, às vezes, no nosso dia a dia, muitas dessas ferramentas, mas a gente não colocava ela de forma técnica, sabe? Não nomeava cada uma delas. E aí agora vocês conhecem elas, e ainda tem muitas outras para apresentar. A gente não apresentou aqui metade, né, Ana? Nesse curso das ferramentas, porque a gente pega ferramentas da comunicação, ferramentas da negociação, e a gente vai aplicando ferramentas próprias de círculo, ferramentas de mediação penal, então, assim, da justiça restaurativa, então, depende do tipo de conflito, e a gente vai se apropriando das ferramentas, e ainda que seja uma mediação de natureza civil, vamos dizer assim, eu aplico ferramentas que eu aprendi na justiça restaurativa, por exemplo, eu aplico ferramentas da comunicação não violenta, né, que é algo que eu trabalho, eu aplico ferramentas de dinâmicas de grupos, de relações interpessoais, né, que eu fiz algumas formações, e aí eu consigo trabalhar aquela ali. Então, a gente vai também alimentando nossa bagagem com o que a gente tem. Então, por exemplo, o Lucy pode pegar algumas ferramentas dentro da área da psicologia, que é onde até eu fiz algumas formações na parte de dinâmicas de grupo, que podem ser aplicadas ali e fazer uma diferença enorme na vida daquelas pessoas. Ela não está psicologizando, ela está usando um instrumento de modificação daquelas pessoas ali para ajudar elas a sair naquela posição, né, conflitiva. Então, a nossa bagagem também ajuda muito a gente na hora de ajudar as pessoas a resolverem conflitos, ajuda a ajudar, que é essa mesmo a missão da mediação, né? É esse processo. Eliane falou, a gente vai fazer um círculo aqui, que é uma das ferramentas da justiça restaurativa. Vou apresentar para vocês, a gente vai fazer. E aí, nesse dia, eu vou falar um pouquinho sobre justiça restaurativa para vocês, mas bem assim, de forma passando. Se você quiser saber mais, agora eu posso falar, porque né, eu estou um trabalho lá no meu Instagram, eu estou trazendo muita informação da área, e agora tem mesmo, eu posso falar, porque a gente já preparou muita coisa sobre justiça restaurativa, comunicação não violenta, mediação de conflitos, né, ensinando as pessoas a utilizarem isso e também educando. O meu maior papel é educar os advogados, é educar a sociedade para que elas conheçam esses instrumentos e elas possam pedir por eles também, sabe? Fazer valer e aumentar mais. Então, eu tenho feito um trabalho bem bacana nesse sentido. E aí, se vocês quiserem conhecer, procura lá, a professora Regiane Lisboa, que vai ter... Agora eu posso falar, porque antes não tinha tanto conteúdo assim, porque eu estava sem tempo de organizar uma coisa bacana. Mas agora, não que eu tenha tempo, mas eu coloquei como missão isso aí para a minha vida, disseminar realmente as práticas em todos os espaços. E o Instagram é uma ferramenta... Porque eu fazia isso muito, mas agora não estou tendo tempo. Mas eu estou com no Instagram tem muita coisa ainda, no Instagram do Instituto Rapó, tem... O Observatório também tem muita coisa boa. A gente está somente alimentando, né, o do Observatório agora, né? Que está fantástico. Está fantástico. Vocês podem olhar, tem muito material, muita coisa. Todo dia tem coisa nova, né? Vale a pena olhar, é Observatório, né, Observatório da Paz, vocês podem olhar. O meu tem muita coisa, mas são coisas mais... do ano passado, até o início desse ano, eu colocava muita coisa ainda, mas eu dei uma parada agora, porque eu estou tendo muita produção de conteúdo para outros espaços, né? Eu estou com muita consultoria específica, em áreas bem específicas, né? Uma consultoria, né, para um comitê de proequidade, raça, gênero, diversidade, igualdade e diversidade, para um outro comitê que trabalha com lei geral de proteção de dados. Então, eu estou trabalhando com a Bahia Gás, que tem outra demanda já. Então, eu estou trabalhando com coisas muito específicas. Então, assim, estou produzindo muito conteúdo específico para essas áreas, né? E aí eu não estou tendo muito tempo para poder, né? Não, CIPA, né? Já estou trabalhando com CIPA, imagina, com a parte de acidente de trabalho, né? Mediação e ética, né? Dentro dos comissões de comitê de ética da Bahia Gás. Então, assim, eu estou com muita coisa que é muito específica e que eu estou tendo que produzir muito conteúdo. Então, não está dando tempo de fazer Instagram agora. Esse ano não está dando tempo, né? Mas eu acredito que agora, a partir de junho, eu devo voltar a ter... Inclusive, eu tinha uma vivência de lives, toda semana tinha live com convidado, né? E acredito que a gente deve voltar agora, no segundo semestre, estou me preparando para voltar com as lives, né? A questão das lives e com uma coisa de conteúdo bem legal.
Na verdade, a gente já está preparando esse conteúdo, mas a gente quer lançar já, né, todo mundo junto. Inclusive, como a gente está criando conteúdos muito específicos, a gente também vai levar o conteúdo disso, que muita gente não sabe como fazer, né? E nem sabe que é possível trabalhar mediação em uma etapa preliminar de procedimentos éticos, né? Como trabalhar a questão de conflitos de cor, raça, de gênero, raça, né? Que são questões bem específicas, né? A questão da não discriminação, como tratar isso dentro do procedimento de mediação. Então, a gente está com muito material sendo construído, né, para isso daí, ao mesmo tempo, sendo construído para Instagram, para site, né? Mas, assim, é uma coisa que a gente deu uma parada agora para poder depois colocar isso todo em série. Mas tem muita coisa lá. Vamos do Observatório, que todo dia tem produção de conteúdo no Observatório. Todo dia. Hoje, inclusive, a produção de conteúdo do Observatório fala da questão muito legal, que hoje é o Dia Internacional do Bullying. Mas a gente falou de 5 pontos que a gente vê. Se vocês forem olhar lá no Observatório, todos os dias nós temos coisas novas em termos de produção de conteúdo. E aí você trabalhar produção de conteúdo para o Observatório, produção de conteúdo pessoal, é muito pesado, viu? Quando a gente tem muita coisa para produzir, viu? Então, mas vamos lá no Observatório, que tem muita coisa. Eu sempre reposto, estou repostando muito o que eles fazem, né? Que a gente está fazendo lá no Observatório. Vamos fazer nosso check-out, né, para estar encerrando, já são 7h05. Agradecer mais uma vez a participação de vocês, que é sempre incrível essa troca, né, e pensar também aí, vocês, inclusive, me fazem pensar muito na estrutura do curso avançado, que já tinha uma prévia, até estava conversando com o Ed, e depois, né, sentar com a Ana para a gente fazer uns ajustes, que eu acredito que a Ana, a cabeça de Ana também está cheia de ideias aí, com relação à necessidade de vocês, né? Vocês apresentaram muitas necessidades agora, e a gente vai pensar, né, em como produzir também esse curso mais avançado, atendendo a pontos de necessidade de vocês. Então, agora, coloquem aí no chat, abram os microfones, como é que vocês estão saindo, quais são as expectativas de vocês para esse segundo momento que vai acontecer a partir de amanhã, que são as práticas. A Tereza falou que é ansiosa. Paula na expectativa. Érica muito motivada. Lucy, internalizar as informações. É muita coisa, né, Lu? Mas é isso mesmo. Aos pouquinhos a gente vai conseguindo, sim. Polly disse que está ansiosa. E a Alan saindo tranquila e feliz para participar da aula. Amanhã eu quero fazer o papel de assistido. Olhe. Gostei, viu? Só não pode invocar aqueles assistidos, sabe, que não quer resolver de jeito nenhum. Porque a gente também tem essa parte que não vai ficar agora, vai ficar para o avançado. O que a gente faz com aqueles assistidos que não quer resolver, que está criando problemas? Faz o que com eles? Se eu estou toda empolgada com a mediação, e aí vem de primeira um assistido que não quer resolver nada. O que é que eu faço? Socorro, meu Deus. Eu acho engraçado isso, não, mas a gente vai trabalhar isso. Eliana sempre reflexiva, e a Erika assistido que gosta de confusão. Tem pessoas que a gente não pode negar, a gente está falando com o ser humano. Tem pessoa que gosta da confusão, não quer resolver nada, e ainda cria mais embaraço ali no procedimento. Lúcia falou, não pode fazer tipo de assistido que quer seduzir a mediadora. Isso também não, viu? Eu já tive, viu, Lúcia? Já tive vários casos de ficar dando, sabe, chavecada na mediadora, às vezes para fazer ciúme, às vezes porque realmente é esse tipo de homem. E a gente tem que dar uma ali, já teve. Eliana quer ouvir o que ele quer, é isso mesmo. Então é isso, gente. Muito obrigada, Érica rindo. Né, por esse encontro. A gente se vê às 9 horas. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.